Meus irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, quero nesse dia de hoje trazer uma palavra de reflexões para mim e a tua vida. Palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, e o verso de número 28, a qual a Bíblia vai nos relatar de discípulos de Jesus. A Bíblia vai falar de um homem que teve uma história desafiadora na palavra. Decorrente da sua fé, a Bíblia vai dizer que Pedro era um discípulo, um apóstolo diferenciado dos demais. Eu quero ler aqui para mim a tua meditação, que muitas das vezes, meus queridos, tem momentos da nossa vida que nós pedimos, nós desafiamos, nós testamos, aleluia, a vontade do nosso Deus. E muitas das vezes, quando o meu e o seu pedido é concedido pelo Senhor em nossas vidas, a gente muitas das vezes não acredita. Às vezes nos falta a fé para ter a convicção que estamos vivendo aquilo que pedimos ao Senhor. E neste momento eu quero assim fazer a leitura desse texto para que a gente venha ter a convicção do que Deus colocou no meu coração para passar para você que tem um plano, tem um projeto, que tem pedido algo ao Senhor. No livro de Mateus, capítulo 14, verso de número 8, a Bíblia vai dizer que Pedro disse ao Senhor: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando para afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia. O que me chama atenção aqui, nesse texto, é que Pedro, a Bíblia, ela vai dizer que depois que Jesus teve um ensinamento, teve com a multidão no monte, depois que Jesus realizou um grande milagre, alimentando multidões com 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia vai dizer que Jesus ele se retira para ir orar. E Jesus dá uma ordem aos seus discípulos
para que entrasse no barco e atravessasse ao outro lado do mar. Então observe que aqui Jesus ele está dando uma ordem. Aqui Jesus não está, louvado seja Deus, num barco com os discípulos. Mas os discípulos aqui ele está sobre uma ordem. Ordem de quem? Ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ordem daquele que é dono do ventre, dono do mar. Aquele que acalma a tempestade. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos andando, aleluia, em meio ao alto mar, vem um vento ao contrário e começa, aleluia, a balançar o barco. De tal forma que os discípulos começaram a sentir medo, começaram a se apavorar, começaram a gritar por socorro. E a Bíblia vai dizer que já está à noite. É de repente quando os discípulos, aleluia, olha, a ver algo andando sobre as águas. Ali eles se espantaram. E a Bíblia vai dizer que Pedro, sempre com sua ousadia, a Bíblia vai dizer que Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aleluia. Olha a audácia deste homem, meus queridos. Olha a fé de Pedro. E a Bíblia vai dizer que Jesus responde a Pedro: então vem. E Pedro desce do barco e começa a caminhar por sobre as águas. Olha que tremendo é isso daqui, meus irmãos. Em toda a Bíblia Sagrada, nós somos vistos só duas seres que caminhou por cima das águas: Jesus e Pedro. Mas o que me chama a atenção é que Pedro ele desafia a sua própria fé. Ele começa a andar sobre as águas pela ordem determinada do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai dizer que de repente vem um vento e Pedro começa a temer e começa a afundar. Observe que enquanto Pedro, aleluia, está andando focado em Jesus, ele está firme, ele está seguro. Mas no momento que Pedro começou a observar o vento, a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar. Ei, Deus tem uma palavra para você nesse dia de hoje. Para de olhar os obstáculos. Para de olhar a tempestade. Para de olhar os empecilhos. E começa a focar no objetivo. Começa a focar no propósito. Lara sob campo. Talamandarabacébia. Que Deus tem na tua vida. Lamanduremenesiabé. Deus tem uma palavra. Caminha sobre a palavra do Senhor na tua vida. Se Deus te deu uma direção, se Deus te deu uma ordem, caminha na ordem que o Senhor determinou. Para de olhar para o vento.
Para de olhar a perseguição. Para de olhar para as lutas. E foca no propósito. Foca em Cristo Jesus. Que você vai chegar do outro lado. O vento está soprando, o barco está afundando, aleluia. Mas você está diante de uma palavra determinada pelo Senhor Jesus Cristo. Não tema, meu irmão, minha irmã, mas confia na palavra do Senhor. Confia na promessa que Deus te fez. Não tema, que Deus é contigo. A Bíblia vai dizer que Pedro começa a afundar sobre as águas, que ele grita, ele pede socorro. E Jesus pega em sua mão. Aleluia. Quantas das vezes eu e você tem pedido algo para Deus? Quantas das vezes eu e você tem orado, determinando algo em nossas vidas diante da palavra do Senhor? E quando Deus concede a nossas petições, nos falta fé para tomar posse. Quantas das vezes duvidamos daquilo que pedimos e recebemos da parte de Deus? Mas nesse dia de hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer: aprenda a usar a sua fé quando Deus ordenar a bênção. Aprenda a olhar para o alvo que é Cristo Jesus, para que você possa chegar onde Deus quer que você chegue. Quando Deus determinar algo na sua vida, não importa o que você vai ouvir ou vai ver, mas aprenda a ouvir a voz do Senhor e caminhar na direção a qual Ele determinou para você caminhar. Porque quando Pedro estava focado em Jesus, ele estava indo bem. Mas quando ele começou a olhar para o vento, a Bíblia vai dizer que ele afundou. Então, ande na direção a qual Deus determinou para você andar. Quando você pedir a Deus, aprenda a exercer a sua fé, para que nada venha roubar a sua convicção. Que Deus abençoe, mas fique com essa palavra guardada na tábua do seu coração. Quando pedir, guarde a fé, para que nada venha roubar aquilo que Deus tem para a tua vida. Que Deus abençoe, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço.